Olá, minha gente, eu sou Bosco Silva, estou aqui no podcast Pode Ser 2 e hoje a gente vai bater um papo com Alves Santos, ele que é bombeiro civil, ele também é socorrista, está na Defesa Civil do município de Xangrande e foi um voluntário até o Rio Grande do Sul com todo esse problema, com todas essas enchentes que está acontecendo lá. Alves, prazer tê-lo conosco, conta um pouquinho dessa história. Como foi a iniciativa, como foi que despertou essa vontade de ir até ajudar os amigos lá no Rio Grande do Sul? Bosco e todos que estão aí assistindo o podcast Pode Ser 2, de início foi um companheiro nosso da cidade do Recife, o Tiago Ferreira, também bombeiro civil, que nos passou a informação que iria uma equipe aqui de Pernambuco lá para o Rio Grande do Sul. E naquele momento recebi o convite e informei a ele que iria ver a possibilidade de estar seguindo junto com a equipe. Só que isso era 3 horas da tarde de um domingo e nós iríamos embarcar às 11h30 da noite, né, desse mesmo domingo na cidade de Rio Largo, Alagoas. E aí, com o passar das horas, né, ele ligando, Alves, vamos, acabei tomando realmente a iniciativa. Falei aí com o prefeito aqui da cidade de Xangrande, onde estou coordenador de Defesa Civil, pedindo autorização, né, porque sou funcionário do município, e também pedindo apoio, né. Nós precisaríamos ir com certo apoio, com certo aparato, porque era um extremo. Nós estávamos indo para o fim do país, digamos assim, o último estado do país na região sul, e ele nos apoiou, nos deu essa estrutura até de seguirmos daqui de Xangrande, passando em Recife, buscando mais alguns bombeiros civis e indo para Rio Largos, Alagoas, onde fomos até o CETEA da Aeronáutica para embarcarmos lá para o Rio Grande do Sul, propriamente na cidade de Canoas, que era uma das cidades até que foram atingidas. Qual foi a data que você lembra aí? Você falou? Bosco, eu não lembro, porque assim, até estava conversando nos bastidores, tanta coisa acontecendo que eu não lembro nem quantos dias eu já estou aqui. Mas pelo que eu percebi, eu acho que foi já no começo, logo no começo, na primeira semana. Nas primeiras semanas dos problemas acontecendo lá no Rio Grande do Sul, né? Já tinha passado, digamos que o olho do furacão, aquele pico realmente do resgate, né? Eita, tá estourando barragem, tá chegando água, esse pico já tinha passado. Nós chegamos num segundo momento, que era aquele resgate de pessoas que estavam em suas residências e não queriam sair, né? Nesse primeiro momento, não vou sair, vou ficar em casa. Tô no segundo piso da casa, a água chegou até o teto do primeiro piso, já tô no segundo, vou ficar por aqui. Então a gente chegou nesse momento, que foi um momento bem complicado, porque era aquele momento que já tinha situações de óbitos confirmados em alguns pontos. A gente acompanhando pela imprensa, pela televisão, pelas redes sociais, nós temos uma noção. Quando você se dispôs a ir, o que passou na tua mente naquele momento? E quando você pisou no solo lá do Rio Grande do Sul, que viu tudo aquilo, dá para comparar o imaginário com a realidade? Bosco, é totalmente diferente. O que a gente vinha acompanhando, né? Até quando chegamos em Rio Largos, em Alagoas, a gente ainda ficou 24 horas antes de seguir para o Rio Grande do Sul. E aí, o que nós acompanhamos, né, pela internet, buscamos pessoas de lá que estavam passando, digamos que um pouco da realidade do que estava acontecendo. Ao chegar no Rio Grande do Sul, realmente notamos uma diferença total, né? Uma mudança de extremos. Se você achava que era de uma forma, vamos botar 100% pior do que aquele povo gaúcho estava vivendo, né? E chegamos em cidades onde nós iríamos ficar alojados, que não foram tão atingidas como aquelas cidades que a gente acabou trabalhando, né? Operando. Operamos aí em Canoas, em Porto Alegre, Eldorado, Viamão. E aí foi um segundo momento do trabalho de resgate e que passou de extremo a extremo. Ao chegar no Rio Grande do Sul, na cidade de Terra de Areia, que era o ponto base nosso, no 3º pelotão do Corpo de Bombeiro do Rio Grande do Sul, não estava tão, digamos que com problemas extremos, tão complicado como foi o segundo momento de chegar em Porto Alegre. De chegar em... Eram próximas das cidades, assim, no raio de quantos quilômetros? Terra de Areia, Bosco, aonde iríamos ficar, porque eu digo iríamos, por conta da dificuldade da locomoção, ela fica a 143 quilômetros de Porto Alegre. Então estava dando aí em torno de 2 horas a 2 horas e 40 de carro,
porque algumas vias já estavam interditadas. A Freeway, que é uma principal BR lá do Rio Grande do Sul, já estava interditada, né? Alguns pontos de alagamentos na Freeway. Então foi estudado pelas equipes que não iríamos ficar mais em terra de areia por conta dessa locomoção. Então fomos destinados ali para Porto Alegre, né? Ficamos no bairro Rio Branco, em Porto Alegre, que também tem um bairro Rio Branco lá em Canoas, Bosco, que foi onde nós operamos, né? Ficamos operando nessas cidades, fazendo resgate de segundo momento. Não só resgate de pessoas, mas também resgate de animais. O que mais te impressionou quando você chegou, que pisou no solo do Rio Grande do Sul e disse, cheguei, agora é hora de colocar a mão na massa? O que mais te impressionou? Bosco, naquele primeiro momento, a quantidade de pessoas querendo ajudar, e pessoas comuns, pessoas simples, né? A gente chegou a trabalhar com tatuadores, com barbeiros. Então, o que mais me impressionou realmente foi isso, a força do povo, pelo povo, de querer ajudar. A quantidade de água, parecia que eu estava no meio do mar, né? Até cheguei a perguntar, por falta de conhecimento lá do território, do terreno, eu cheguei a perguntar, isso aqui é um rio, isso aqui é uma praia, isso é um mar, isso é o quê? E aí foi que as pessoas começaram a me informar que ali era um lago, né? O Lago Guaíba, a Lagoa Guaíba, que deságua em outro lago que vai para o mar. Então a quantidade de água era tão grande que se perdia de vista, que dava a entender que era um mar, realmente. E isso me impressionou muito com a quantidade de pessoas voluntárias ajudando, Bosco. E nos abrigos, como era a dinâmica em termos de abrigar as pessoas? O que é que vocês, como socorristas, ouviam das pessoas que estavam abrigadas lá? Quando saímos de Terra de Areia e fomos para Porto Alegre, nós fomos destinados para um abrigo. Iríamos ficar, né, com um ponto base em um abrigo no bairro de Rio Branco, lá em Porto Alegre. E aí fomos atendidos de início por um psicólogo, onde os mesmos pediram... Antes de operar? Antes de começar a trabalhar? Antes de operar. Eles nos já dava para sentir que o negócio era sério. Eles nos procuraram em primeiro momento para que a gente não passasse para os desabrigados, as pessoas que estavam ali no abrigo, nada do que a gente estava vendo no campo de operações, né, no teatro de operações. Então pediram para a gente não passar, não informar. Diversas pessoas que estavam ali abrigados nos procuravam. E aí, a água está baixando, encontraram corpos, fazendo perguntas, e a gente sempre tentando levar uma animação. Não, está voltando ao normal, as coisas estão funcionando, porque são pessoas que perderam tudo, né? São pessoas que estão ali e saíram de suas casas, muitas delas, Bosco, apenas com a roupa que estava vestida e uma bolsinha com os documentos. Essas pessoas lá, em sua maioria, a faixa etária dela, crianças, idosos, pessoas jovens, idosos? Muitos idosos, principalmente no abrigo que eu fiquei, tinha muitos idosos, né? Casais de idosos com neto, porque as pessoas mais jovens, Bosco, elas realmente não ficaram em abrigos, elas foram tentar ajudar de alguma forma, né? Pessoas que estavam nas embarcações. Porto Alegre tem uma quantidade grande de pescadores, né, nas ilhas. São 5 ilhas ali próximo a Porto Alegre, e a maioria das pessoas das ilhas são pescadores, são pessoas que têm embarcações, são pessoas, Bosco, que convivem com isso anualmente, né? Conversando com alguns nativos, já me informaram que tem um período do ano que a água sobe, não tanto quanto subiu esse ano. Sim. E eles já são acostumados, né? Pessoas que já na frente da sua casa tem uma comporta, pessoas que já fizeram a sua casa com uma certa elevação, né? A Ilha do Pavão, a Ilha Grande dos Marinheiros, Ilha das Flores. A gente operando nessas ilhas, a gente percebeu que as pessoas já estão acostumadas com inundação. Nesse porte não. Porque eu acho que a última que se fala foi em 1941, é isso? 1941 a gente... Foi uma grande enchente que teve no Rio Grande do Sul. Nas proporções dessa. Só que essa veio mais avassaladora, não é? Essa, Bosco, a gente costuma dizer que veio mais avassaladora pela quantidade populacional, né? A quantidade de pessoas morando ali no leito do Rio Guaíba. O que a gente percebeu na imprensa, através das redes sociais, a água baixou em alguns pontos, parece que passou o início. Estado de guerra. Casas que estavam só tinham muito piso. E essas pessoas, será que voltam para esse lugar? Essas pessoas têm condições, na sua visão como profissional, de voltar a residir naquele mesmo local? Ou seria interessante
se fazer uma nova moradia em um setor mais seguro? Bosco, vamos falar para o setor. Porto Alegre, a cidade de Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul, que é uma grande cidade, uma cidade turística. No seu centro histórico ali, que foi totalmente atingido, as pessoas vão voltar a morar. Você até conversando com os moradores, eles estavam já aguardando essa água retornar, essa água baixar, para que eles pudessem voltar para sua residência. É aquilo que eu disse, muitas das vezes eles têm água que chegam ali na altura do joelho, e aí com pouco tempo vai embora, né? Com pouco tempo vai embora, então eles acabam acostumando, com esse volta, sai, volta. Mas tem lugares e outras cidades que realmente não existe a possibilidade de voltar para moradia. Por exemplo, Eldorado, a parte mais próxima do Lago Guaíba, na cidade de Eldorado, tem casas que não vai ter condições de moradia. Ela vai ser preciso realmente haver a demolição, haver uma reestruturação da parte pública para que as pessoas possam ser alocadas em outros lugares. Eldorado, Canoas foi uma cidade que foi muito atingida, e são cidades que foram mais de 300, não foram? Bosco, na verdade, se fala em 85% das cidades do Rio Grande do Sul atingidas. 85%. 15% ficou de fora dessa estatística. E porque, assim, se você for olhar Gramados, a cidade de Gramados, que é uma cidade que recebe muito turista, ela foi atingida 30%. E aí a gestão, ela acaba trabalhando de uma forma que isso não seja mostrado por conta do turismo. Porque hoje realmente as cidades do Rio Grande do Sul, ela precisa do turista, ela precisa voltar a funcionar, para que o dinheiro comece a girar lá dentro e as pessoas comecem a voltar com a sua vida normal. Por tudo que você viu lá, você acha que tem um tempo hábil aí de quanto tempo para tentar voltar ao normal, ela se normalizar mesmo, e assim passamos? Eu vou usar a data que foi dada para o aeroporto, de 1 ano e 6 meses a 2 anos, para voltar a funcionar com 100% da sua capacidade em Porto Alegre. Eu vou dar essa data para algumas cidades voltar a funcionar ou a caminhar a funcionar de 1 ano e 6 meses a 2 anos. É uma coisa fenomenal no sentido da força da natureza. Assustador pelo que causou. E na questão de pessoas que perderam parentes, a gente vê muito relato que teve mãe, por exemplo, que ficou em um ponto de apoio, abrigo, o filho em outro, o esposo em outro, parentes. Foi para juntar essas pessoas. Você conseguiu juntar? Bosco, eles vão ter uma dificuldade, porque no primeiro momento era recolher essas vítimas e mandar para algum lugar seguro. Então muitas das vezes salvar a vida. Então muitas das vezes foi lá, salvou mãe e filha, e o pai ficou porque não queria sair da casa, achando que aquilo iria ser momentâneo, que iria passar rápido, e aí no segundo momento precisou resgatar o pai. Então o pai já não foi para o mesmo local, já foi para outro abrigo. E agora começam os problemas de abrigo, que é essa questão de catalogar quem está, de onde veio, parentes, para onde foi. Eu estava dentro de um abrigo e consegui acompanhar de perto essa questão de catalogar cada desabrigado que estava naquele abrigo ali. Isso é bem complicado, porque até o momento que eu estava lá no Rio Grande do Sul já se passavam de 240 abrigos no estado, para tentar atender toda essa população que ficou desabrigada de diversos municípios totalmente debaixo d'água, ilhas totalmente debaixo d'água. E uso como exemplo a Ilha das Flores, em Porto Alegre, que foi uma das ilhas que ela ficou 100% embaixo d'água. Uma imagem que chamou a atenção, acho que todos os internautas que acompanham a imprensa, daquele resgate, ou aquela tentativa de resgate daquele pai e filho que estavam no telhado de uma casa, que no momento em que um helicóptero pairava, eu não sei se conseguiram resgatar aqueles dois, a casa desabou, a água engole a casa. Conseguiram resgatar aquelas duas vítimas, ou elas foram embora? Não, as informações que nós temos é que realmente eles já estavam ancorados, já estavam amarrados. Estavam tentando jogar o cesto, não é? Estava descendo ali o fraldão. É fraldão, não é? O fraldão, o cesto, para que eles entrassem e fossem resgatados, porque é uma segurança maior dentro daquela proteção ali que eles vão estar. Então, no momento que a gente acabou perguntando lá para os populares referente a esse resgate, eles já estavam ancorados, graças a Deus.
E aí a água desceu, o prédio desceu, né? Mas eles desceram, mas conseguiram ser resgatados aí pelo aéreo, que foi cedido pela Secretaria de Defesa Social ali do estado do Rio Grande do Sul. Um problema que se enfrenta hoje é a questão das doenças. Depois que a água começa a baixar, depois de muito tempo, animais mortos, pessoas que morreram, que não foram encontradas, dejetos humanos, né? Tipo o saneamento, que obviamente misturou com a água que está ali. E agora o problema maior são as doenças. Nesse exato momento, você que chegou há pouco tempo, qual é a maior necessidade para quem queira ajudar possa fazer alguma coisa e enviar donativo? Bosco, nesse momento, eu até escutei esses dias de um responsável por abrigo lá, e pesou essa frase onde ele diz que esse é o pior momento, que é o momento que precisa manter o povo gaúcho aquecido. Questão do frio, né? Do frio. Tá chegando o inverno, né? Chegou o inverno, propriamente dito, lá no Rio Grande do Sul. Inclusive você pegou temperatura bem daqui de Pernambuco. Peguei 5 graus com sensação térmica de 3. E uma umidade do ar de 84%. Então... O ar pesado. Mas o frio... Doía para respirar, Bosco, à noite. Doía para respirar. Então, assim, nesse momento, é realmente esse momento de conseguir enviar donativos, não só de alimentos, mas também de roupas. E eu volto a tocar na tecla, que eu venho dizendo há vários dias, material escolar. Eles estão pedindo material escolar, porque algumas crianças, em alguns pontos, vão voltar à sua rotina. Não tem nada, né? Que perdeu tudo. Não foi só perder, Bosco, casa, perder móveis, perder seu bem material. Tem pessoas ali que perderam sua história. Pessoas que passaram ali 50, 60 anos, uma vida, uma família, uma história, e hoje não tem mais. Perdeu a sua história, perdeu a história de vida, né? Cresceu naquele bairro, cresceu naquela casa, e a casa simplesmente ela não existe mais. Aquela questão quando você fala, eu perdi tudo, eu não tenho nada. Talvez ainda ninguém se conseguiu fazer um contraponto do que é perder tudo. Dizer assim, hoje eu não tenho nada, eu tenho que partir do zero para recomeçar. É essa a palavra-chave. Estive conversando com um abrigado lá, Bosco, e ele é aqui do Rio Grande do Norte, até brinquei com ele, dos dois rios, né? O Rio Grande do Norte e o Rio Grande do Sul. Ele é do Rio Grande do Norte, natural do Rio Grande do Norte. E ele estava aguardando passar toda essa turbulência para voltar para o Nordeste. E aí ele disse uma frase que vai ficar marcada. Ele disse, a água não só levou tudo que eu tinha, levou a minha vida, o que eu construí em vida. Ele já tem aí já uma idade avançada, então ele se autodeclarou que ali, com o alagamento no Rio Grande do Sul, ele perdeu não só a história dele, mas a vida dele parou ali. Ele vai voltar pro Nordeste para viver os últimos dias de vida dele, mas deixou tudo que ele viveu, tudo que ele construiu lá no Rio Grande do Sul e que foi levado pelas águas. Então é bem complicado, é de doer o coração, né? Eu sempre falo, eu fico preocupado, eu comentava muito nas horas de conversa, a gente via muita informação das cidades, mas lá também tem zona rural. Lá tem muita gente que ficou ilhado, muita gente que perdeu plantação, perdeu seus animais. Não é somente a área urbana, a área rural também ficou muito afetada. E as informações da zona rural, como era? Bosco, a gente tem que entender que foram mais de 300 municípios que foram atingidos. A conta que a gente faz é 2 estados de Pernambuco. Pernambuco tem quanto? 185 municípios. Não é isso? Exato. Se 300 e quanto? O Rio Grande do Sul hoje tem mais de 400 municípios, então, 85% foi atingido. 2 Pernambuco. 2 Pernambuco. 2 estados de Pernambuco em quantitativo de município. E lembrando que o Rio Grande do Sul é forte na exportação de grãos. Na produção de grãos. Arroz, trigo e outras coisas que nós brasileiros em si vamos sentir mais na frente, por conta das produções. Também a questão de veículos, Boscos, que foram perdidos. Eu estava vendo uma reportagem que foram perdidos veículos de 2 anos de produção das empresas de montadoras de veículos. Então, se as empresas pararem hoje e forem produzir veículos só para o Rio Grande do Sul, elas vão passar 2 anos produzindo veículos, para tentar suprir o que foi perdido nessa demanda de automotiva de lá. Então foi algo fora do comum, né? Existem os números de percas de vida humana,
Acredito eu que esses números possam subir, porque agora com a água baixando é que vai se encontrar as pessoas. Tamanho do problema. Vai se encontrar os desaparecidos. Tem desaparecidos que não vão conseguir encontrar, né? Com a força da água, o tamanho da força da água. Algumas cidades do Rio Grande do Sul, não foi só a enchente, o deslizamento de terra também, certo? Então a área de serra do Rio Grande do Sul ela foi atingida pela chuva, pela enchente e pelo deslizamento de terra. Então agora o Rio Grande do Sul vai começar a procurar os seus filhos e vai começar a enterrar os seus cidadãos, né? Depois de dias passando por esses problemas, tá aí mais chuvas, né? Infelizmente a quadra chuvosa ainda continua lá, inclusive com o ciclone extratropical que está se aproximando e só traz mais tormento. E desde o início da semana que está chovendo, mesmo que seja uma chuva pequena, mas o solo já está sobrecarregado, né? Já tem áreas ali do Rio Grande do Sul que um copo com água jogado no solo, essa água ela não vai mais absorver, ela vai ficar ali. Porque não tem mais, já chegou o limite do solo, né? Tanto é que Porto Alegre hoje, Bosco, ela é preparada para uma situação de chuva, com comportas, o muro da Mauá, com bombas, né? Ela é preparada para receber isso e não conseguiu suprir, porque foi muita água, foi muita chuva, choveu muito em pouco tempo, entendeu? Choveu muito em pouco tempo, então infelizmente vale salientar que o Brasil hoje não está preparado. A região que foi tão inundada assim, em anos anteriores, era área de risco, ribeirinho, de maré, invadida pelo homem. Ou realmente, quer dizer, se o rio procurou o canto dele, se a gente for fazer um comparativo o curso dele, se a gente for fazer um comparativo com a enchente de 41, de 1941, né? Aquela área hoje que foi mais castigada ali de Porto Alegre, por exemplo, foi uma área que após 41 começou a ser aterrada para se fazer construções. Quer dizer, pelo que dá para entender que aterraram o curso natural do rio e agora ele pediu o espaço dele. A água voltou. E voltou para o lugar que é dela. Por exemplo, onde nós operamos, né? A equipe que eu fiquei operou, que é na usina do gasômetro, na parte mais turística de Porto Alegre, tem um bar que ele tem em torno de 8 metros de altura, né, do solo até seu teto, e esse bar ficou submerso, ficou coberto pela água. Só que há anos atrás ali não era o bar, ali não era um terreno, ali era o rio. Com a modernização, o ser humano aterrou, começou a construir, aterra aqui, começa a construir, e vai chegar um momento que a água vem. Né? E veio com muita força. Vale salientar isso, que a água veio com muita força, foi muita chuva em pouco tempo, né? Todos os rios ali nas proximidades da capital do Rio Grande do Sul, ela deságua nesse Lago Guaíba, e esse Lago Guaíba deságua no Lago dos Patos, que vai para o mar, certo? Então só tem um curso: Lago Guaíba, Lago dos Patos e mar. Não tem outro curso para essas águas dos rios. Então toda a água do Rio Grande do Sul, a água da Serra, a água dos outros rios, caiu ali chegando lá e acaba criando esse problema. Principalmente quando o ser humano começa a construir nas proximidades do leito do rio. Que eu não entendia, Bosco. Lago, rio, mar, como eu disse a você no início da nossa conversa, eu achava que era um mar e era um lago. E aí eu passei a perguntar o porquê lago e não rio. E foi criada uma documentação como um lago para ter facilidades, né, nas proximidades ali daquela região. Quando se bota uma documentação, consegue se fazer um rio virar lago, existem as facilidades para construção, as facilidades para explorar o leito do lago. Na verdade, tentou modificar a lei em favor do homem, mas o rio e a água quis o seu curso e voltou para o canto que era dela. A realidade é essa. É exatamente isso. E sabe, não fizeram acordo com o rio. E sabe o que é mais chocante, Bosco? Principalmente em Porto Alegre, quando a gente vê desastre aqui em Pernambuco, por exemplo, Olinda, Recife, deslizamento de terra, a gente vê de pessoas em vulnerabilidade, pessoas que estão morando ali
numa área de encosta, pessoas que estão morando numa área que não tem outra situação para morar. Só sobrou aquele canto para morar. Só sobrou aquele lugar. E no Rio Grande do Sul não foi assim. Foi atingido desde aquela pessoa mais carente até empresários, grandes empresários. Por exemplo, o campo do Grêmio, a Arena do Grêmio, a Arena do Inter, elas foram atingidas. A Arena do Grêmio, quando eu passei em frente... A própria loja da Havana que foi, que chegou naquele patamar, naquela altura. A loja da Havan. Mas a Arena do Grêmio, quando eu passei em frente da Arena do Grêmio e eu vi a água acima de 1,5 m, 2 metros quase, eu não acreditei. Porque geralmente a gente imagina que essas estruturas com um aporte financeiro maior, ela não vai estar próxima a lugares que possam ter esse tipo de problema. Até para quem vivencia desastres aqui em Pernambuco, como a gente vem vivenciando aí nos últimos anos por estar no sistema de defesa civil, a gente imagina que um desastre de inundação vai pegar aquela população ribeirinha que não tinha onde morar, vai pegar aquele cara que mora em costa, que não tinha onde morar, só tinha dinheiro para comprar aquele terreno e construir ali. E no Rio Grande do Sul não foi só essas pessoas. No abrigo, por exemplo, tinha um rapaz lá que ele era coach, dava altos palestras motivacionais, e aí ele chegou dizendo, eu estava na hora na recepção, e ele disse: eu perdi tudo, minha casa, meu carro, minhas roupas, mas eu tenho minha conta bancária, se vocês precisarem de alguma coisa, conte comigo. Ele chegou de sandália, estava um frio terrível lá, e a pessoa do abrigo disse: não, você quer um sapato? Ele fez: não se preocupe não, amanhã eu vou comprar, eu consigo comprar, mas eu tô aqui não só para ficar no abrigo, mas também para ajudar o abrigo. Então eu percebi ali que não foi atingido só a pessoa carente. Eu percebi naquele momento que pessoas de nível com muito dinheiro também foi atingido e também passou por esse problema. O sentimento de ter ido ajudar, se disponibilizar, você que faz parte da Defesa Civil, é socorrista, mas de tudo isso você tira uma lição. Tem um ensinamento, tem um sentimento. E diante de toda aquela tragédia, o que é que você tirou de ensinamento para a vida e até para ajudar os amigos? Bosco, eu acho que o que mais pesou foi realmente essa situação da união do povo. Eu não tinha visto em momento algum na minha vida pessoas se unirem da forma que se uniram para ajudar, certo? E eu trago como lição, às vezes a gente vai para os lugares e diz: por qual motivo eu vou para ali? E eu fiz um resgate que vai ficar para minha vida, de um senhor de 83 anos. Já tinha ido lá na verdade a casa dele foi inundada e ele não quis sair, foi pro segundo piso da casa, primeiro piso na verdade, primeiro andar. E aí, com o passar dos dias, a água começou também a inundar ali o primeiro andar da casa dele, e ele tinha um barquinho. Ele pegou a esposa dele, uma senhora também, foi pro barquinho. Isso tinha ido psicólogos pedindo para ele sair, ele disse: não, já perdi minha casa, meu barco eu não vou perder. Tinha ido outros voluntários, médicos, e um dia anterior da minha ida lá, tinha ido uma equipe de médicos e ele disse que tinha um problema de pressão, o pessoal deixou um remédio e saíram, ele não queria sair. O rapaz responsável pelas embarcações lá já tinha ido e tinha rebocado o barco dele de um ponto para outro para ter uma facilidade de chegar até ele. E aí quando eu cheguei nessa ilha, na Ilha Grande, alguém me disse: tem um senhor ali que está passando mal. E eu fui até lá, o barco dele, junto de uma farmacêutica que estava lá como voluntária, a Pamela. E a mulher dele disse: olha, desde ontem que ele não consegue andar, está sentindo dores nas pernas e não consegue andar. E eu disse a Pamela: a gente só sai daqui com ele. E aí 30 minutos de conversa, o papai do céu tocou no coração dele, ele disse: não, eu vou com vocês, eu vou pro médico. Quando eu consegui colocar ele no nosso barco, a esposa dele disse: ele já tá urinando escuro. E ao chegar no ponto, tinha uma base médica lá no gasômetro, que aferiram a pressão dele estava 8/6. E o médico olhou para mim e disse: Alves, parabéns, ele não conseguiria viver mais 24 horas. No outro dia a gente foi informado que o estado dele era tão grave que ele foi entubado e foi para UTI. Então, para mim, Bosco, esse resgate já valeu tudo
e todos os 17 dias que eu fiquei lá no Rio Grande do Sul, porque eu consegui ajudar essa pessoa. Olha só, são muitas as histórias emocionantes, realmente faz com que a gente repense um pouco para que é que nós estamos aqui. Em momentos como esse que o Alves acabou de citar, que nós temos que ter a certeza de se tem alguém passando por alguma dificuldade, algum problema, tem gente em pior situação do que nós. Eu quero agradecer a você, parabenizar pela brilhante atitude de ter sido um voluntário em um momento tão difícil para aquela população e para nós brasileiros, porque apesar de tudo nós somos brasileiros e estamos torcendo que tudo dê certo lá, que volte ao normal. Parabéns, muito obrigado. Esse podcast pode ser 2 e tivemos a honra de conversar com você e contar um pouquinho dessa história que você viveu lá e passou para os nossos acompanhantes da rede social, pela internet. Bosco, eu quero agradecer, né, a todos que fazem o podcast Pode Ser 2 e deixar aqui também os nomes das pessoas que operaram comigo, o Tiago Ferreira, que foi o cara que idealizou essa ida, o Leandro Silva, bombeiro civil, o George Gomes e também o enfermeiro Marcelo, que estávamos os 5, ficamos em 5. A equipe foi dividida em 3 equipes, a equipe que foi para o Rio Grande do Sul, e nós 5 ficamos juntos até o final. Eu quero agradecer aí os meninos pelo apoio, pelo profissionalismo e agradecer a vocês por esse espaço aberto e dizer, se você pode ajudar, ajudem, porque o povo do Rio Grande do Sul agora também precisa de você. Obrigado, Alves Santos, obrigado a você que acompanha o podcast Pode Ser 2, acompanha a gente nas redes sociais, deixa aquele like e a gente volta a se encontrar breve.